Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com classes na linguagem Java. Iremos ver como declarar uma classe no Java, métodos e atributos e construtores. Inicialmente, vamos dar uma olhada na classe que nós iremos trabalhar. Aqui, nesse diagrama UML, temos a abstração de uma classe conta representando o conceito existente em instituições financeiras, onde nós temos o nome da classe, no caso conta, um atributo, no caso saldo, o tipo de dado que ele armazena e o tipo de modificador de acesso para esse atributo. Neste caso aqui, esse sinal de menos indica privado ou private. Em seguida, nós temos um método chamado conta, que é conhecido dentro da linguagem Java como construtor. Repare que ele tem o mesmo nome da classe. Aqui nós temos um parâmetro chamado de valor, que é do tipo double. E por fim, o tipo de retorno, void. Aqui cabe uma observação. Construtores não têm retorno e não necessitam de um modificador para indicar tipo de retorno. Tá? Aqui foi colocado a título de exemplo por ser um diagrama da UML. Mas a linguagem, a hora que programarmos, não vai ter esse tipo de retorno aqui, e nem esta palavra-chave. Em seguida, temos o método getSaldo, que retorna o valor double, ele vai retornar a situação atual deste atributo aqui. Temos também o método depositar, que recebe um valor, e ele retorna uma situação booleana, indicando se a operação foi bem sucedida ou não, e a mesma situação aqui com o método sacar. Feito isso, vamos voltar ao Eclipse e criar um projeto para refletir essa nossa ideia. Lembrando sempre que o Eclipse deve estar posicionado na perspectiva Java. Então vamos lá, File, New, Java Project. O nome do nosso projeto será Banco. Não iremos alterar mais nenhuma configuração aqui. Você, na hora de executar esse projeto, pode ser que sua instalação do Java seja diferente, o local onde está sendo salvo os arquivos seja diferente, não tem problema, ok? Vamos finalizar então essa criação do projeto. Em seguida, vamos criar um pacote para armazenar os nossos arquivos, as nossas classes, o nosso projeto físico em si. Clicando com o botão direito em cima na opção CRC, nós vamos criar então o nosso pacote. Pacote pode ser entendido como diretórios, tá? Ou uma forma de organizar os arquivos de classes dentro de um projeto. Nós vamos chamar ele de com.peregrino.ti.banco. O nome desse pacote pode seguir qualquer nomenclatura, por assim dizer, representando a sua empresa, a sua instituição, enfim, o que você quiser fazer, o seu projeto. Só a única coisa que deve ser destacada é que conforme você vai criando os níveis dentro do pacote, e os níveis são separados por ponto, você está criando pastas e a pasta onde vai estar, neste caso, os seus fontes, está aqui na parte do banco. Tá? Lembrando também que é uma boa prática manter os nomes em minúsculo. Vamos dar um finalizar, ele cria o pacote. Nosso próximo passo é criar uma classe principal, que nós vamos chamar de teste banco. Essa classe é a responsável por executar a aplicação, por isso vamos marcar o método main. Em aplicações Java, sempre só existirá uma classe que tem o método main. O Eclipse criou a estrutura para nós, está aqui a nossa classe. Vamos apagar esta linha de comentário, pois não tem necessidade. Podemos salvar agora essa nossa primeira classe vindo aqui ou usando a tecla de atalho Ctrl S. Bom, nosso próximo passo é programar a classe conta com base no diagrama UML e então explorando cada conceito, cada anotação que temos aqui neste diagrama. Então vamos lá, vamos começar criando então a classe conta e este atributo aqui chamado saldo. Então vamos criar botão direito em cima do nosso pacote, New, Class. Vamos dar o nome de conta, não marque a opção main, afinal, como já dito, somente uma classe precisa ter este método main por aplicação Java.
está aqui. Nosso próximo passo é usar e criar, né, os atributos necessários ao nosso projeto. Então, nós vimos ali, conforme o diagrama, que temos um atributo que ele usa, né, e tem o sinal de menos, isso para nós indica sinal, né, a palavra-chave, e o sinal de menos indica private. Temos o tipo de dado, que é double, e o nome do nosso atributo. Vamos lá. Aqui a palavra-chave private, tá, tem a ver com o privado. Isso tem a ver com o nível de acesso que esse modificador está aplicando ao atributo. O que isso quer dizer? Na linguagem Java, existem 4 níveis de modificadores de acesso: privado, default, protect e public. Cada um deles dando mais ou menos acesso a determinado atributo ou método. Isso, em orientação a objeto, é conhecido como encapsulamento. Segundo a Oracle, cada nível de acesso dá mais ou menos acesso, né, modificador, a você poder trabalhar com aquele atributo ou método de forma mais geral ou mais restritiva, sendo que o público é o mais geral e o mais restritivo é privado, né, o private. E cada um deles, né, assim como o protegido e modificado, tem as suas restrições. Mais liberado, vamos dizer assim, modificador público, mais fechado, mais restritivo, private. Vamos continuar. Depois de ter declarado então o atributo, que no caso aqui não é valor, é saldo, conforme está no diagrama, vamos passar para os métodos. Um dos primeiros métodos é o método construtor da classe, que tem o nome de conta. Ele vai receber um parâmetro externo, que serve para passar valores para dentro da classe. E aqui, então, está a estrutura desse método. Um método construtor, dentro do contexto da linguagem Java, deve ter o mesmo nome da classe. Tá? A partir desse momento aqui, a classe passa a contar com um construtor que recebe parâmetros. A necessidade de ter ou não um construtor adicional numa classe refere-se se você quer, por exemplo, ao instanciar um objeto, receber ou não parâmetros, tá? Uma vez que toda classe tem um construtor padrão fornecido pela classe Object, que é a classe principal que todas as outras classes do Java herdam. O segundo ponto aqui, né, que a gente pode destacar é que não tem tipo de retorno, né, nós não usamos nenhuma outra palavra-chave a princípio aqui complementar e nem fazemos uso da palavra-chave return. Repare então que, diferente como estava lá no diagrama, como nós tínhamos comentado, aqui não tem a palavra reservada void, né, a palavra-chave void. O que nós vamos fazer agora é usar a palavra diz, onde o saldo vai receber um valor externo. Esse valor tem a ver, quando você abre a sua conta, você geralmente faz um depósito inicial. E é isso que a gente vai fazer então aqui. A partir de agora, toda vez que um objeto que é do tipo da classe conta for instanciado, ele vai começar com um saldo nesta conta, um valor no numerário. Vamos agora criar então o segundo método, que é o getSaldo. Repare que agora a gente tem um retorno, né, do tipo double, getSaldo. Não vamos receber parâmetros e aqui dentro nós vamos fazer um retorno de quem? Do atributo saldo. Então, dessa forma, qualquer classe que vier a trabalhar com a classe conta vai ter acesso ao atributo saldo. Vai ter acesso ao atributo saldo a partir deste método aqui, não sendo possível acessar o saldo diretamente, uma vez que ele é privado, só a partir deste método público. Tá? E a palavra diz, que apareceu tanto aqui no construtor como neste método, serve para se ter acesso a tanto métodos como atributos internos da classe. Por isso, a gente usa essa palavra antes, né, de um atributo ou método dentro da classe. Tá? Essa palavra só se aplica dentro de métodos para fazer uso de classes, de objetos e atributos da própria classe. Depois, nós temos
mais um método, que é o depositar, que também vai receber um parâmetro para alterar o saldo. Então, nós a princípio vamos sempre retornar verdadeiro. Depois a gente vai trabalhar esse exemplo mais adiante em outras lições, em outros vídeos, mas a princípio ele sempre vai retornar verdadeiro. Diz saldo, então o saldo que já existe na conta é igual a ele mesmo, mais o valor que está sendo depositado agora. E por último, nós vamos ter o método. Por último, nós temos o método sacar. Só que ao contrário do depositar, nós não vamos adicionar um valor, vamos subtrair um valor do saldo. Então, está aqui. Menos o valor que está sendo sacado, a princípio também vamos retornar verdade. Se não fizermos um retorno aqui, uma vez que o método está indicando que tem um retorno do tipo booleano, nós iremos receber um alerta, no caso do editor Eclipse e também de outros editores, dizendo o seguinte: olha, este método retorna um resultado do tipo booleano, então a gente tem que retornar um booleano. Finalmente, agora nós vamos fazer então um teste, vindo aqui na parte da classe do banco, e vamos criar um objeto da classe conta. E vamos lá, então. Então, o tipo de dado é conta, o nome da nossa variável, que vai virar um objeto, é conta, minha conta, vamos chamar de minha conta, e igual a new conta. Normalmente, seria este o comando, mas reparem que agora nós temos um método construtor, e este método construtor está esperando um parâmetro, um valor. Então, vamos depositar inicialmente aqui 100. Agora, vamos fazer algumas operações em cima desta conta. Vamos depositar um valor a mais 100,25 centavos. Vamos sacar um valor, por exemplo, 75. E, por fim, vamos imprimir o saldo atual da conta. Saldo atual. Usamos, então, o método systemoutPrintln. Diz não. A gente não tem diz aqui. Teríamos diz, porque é uma classe também, mas a gente não tem o diz para acessar a minha conta aqui, Get saldo. Vamos executar para isso, para executar nossa aplicação e testar, para ver se está funcionando. Vamos clicar com o botão direito aqui e na opção Run as, aplicação Java, e vamos ver o que acontece. Então, o nosso saldo atual é de 125,25. Realmente procede, porque nós teríamos um saldo de 225, tira 75 e o saldo realmente fica como R$ 125,25. Vamos melhorar aqui um pouco a saída para não ficar tão junto a mensagem e a saída da nossa classe. Vamos lá? Ok, agora sim temos a saída de uma forma mais amigável. Então é isso, essa foi o vídeo de hoje. A gente deu uma revisão rápida e geral sobre como criar uma classe no Java e fazer o uso da mesma. Vimos também para que serve um construtor e os modificadores de acesso, além de trabalhar métodos e atributos. Então é isso, pessoal. Até a próxima.